Boa noite para todo mundo. É um prazer ter todo mundo aqui hoje, agora. Nós vamos começar mais uma aula da Liga de Medicina de Emergência, hoje com a nossa queridíssima doutora Luísa Takasso. Sou médica assistente do pronto-socorro e também sou supervisora do curso teórico da residência de medicina de emergência, sou vice-preceptora. Bom, coma é um assunto muito extenso, é relativamente prevalente no setor de emergência. Não tenho a pretensão de esgotar o assunto totalmente nessa uma horinha de conversa que a gente tem. A ideia é fazer uma introdução no assunto, para a gente conversar um pouco mais sobre ele e falar um pouquinho sobre como que a gente aborda inicialmente um paciente no setor de emergência que chegue para a gente com coma. Então, a ideia dessa aula é falar sobre definição de coma, citar causas comuns de coma e como que a gente faz o manejo inicial na sala de emergência. Principalmente, o foco no raciocínio sobre qual que é a causa de coma, porque isso é muito importante. Bom, começando do começo, pessoal, alguém se arrisca a falar para mim qual que acha que é a definição de coma? Entrar em um estado de inconsciência terminal. Como assim, inconsciência terminal? Qual que é o seu nome, querido? Quem falou? Meu nome é João Pedro. Oi, João. Como assim, inconsciência? Eu me refiro a uma inconsciência que não tem perspectiva de volta ou previsão de retorno. Mais ou menos. Realmente é uma consciência, uma inconsciência, mas no qual a gente não desperta. Não necessariamente não tem condição de retorno. A gente vai conversar um pouquinho, a gente pode falar sobre isso um pouquinho mais para frente. Mas você acertou, foi bem próximo realmente do que realmente de fato é a definição. É um estado profundo muito semelhante ao sono, do qual o paciente não pode se despertar, o paciente ou pessoa. A gente não consegue acordar, diferente do seu coleguinha que ligou a webcam na aula, que dormiu em cima do teclado, que se houver um barulho, ele dá uma acordada. É importante a gente falar que coma é um diagnóstico sindrômico. Alguém já ouviu falar de diagnóstico sindrômico? Alguém se arrisca a falar para mim o que é um diagnóstico sindrômico? Tem muitas coisas acontecendo no corpo da pessoa de uma vez só? Não é um sintoma só? Mais ou menos isso. Diagnóstico sindrômico é um conjunto de sinais e sintomas. Sintoma é algo que o paciente fala que está sentindo, e sinal são coisas que a gente vê no exame físico, que podem ser observadas em diversas doenças diferentes e sem uma causa específica. Então, é importante a gente... Primeira coisa que eu queria que vocês tentassem lembrar da aula é que o coma não é uma doença. Ela é uma manifestação que pode ocorrer em um universo de doenças diferentes. Um monte, milhares. Vamos falar um pouquinho aqui das mais comuns. Quem aqui se arrisca a dizer alguma causa de coma? Qualquer uma. Primeiro que vem na cabeça. Trauma crânioencefálico? Trauma crânioencefálico é uma boa. Que mais? Sepse? Sepse. Muito bom. Hipoglicemia muito acentuada? Sim. AVC, HSA? AVC e HSA também, muito bons. Vocês me falaram de doenças da cabeça e doenças fora da cabeça. Vocês me surpreenderam, porque até uma certa parte da minha faculdade, quando alguém falava coma, eu pensava imediatamente em AVC, AVCH, trauma crânioencefálico, principalmente numa doença de dentro da cabeça, né? Eu comentei no cérebro. Mas vocês me citaram algumas causas de fora do cérebro, a sepse e a hipoglicemia. Quais vocês acham que são mais comuns? As causas de dentro da cabeça ou as de fora da cabeça? Sepse, hipoglicemia, entre outras. De fora. De fora? Quem dá mais? O Luiz Ricardo mandou como causa de coma uso pesado de álcool. É uma causa também. Muito bom. Desculpa, Luiz, o nome. Dependendo da época do ano, deve ser comum, né? Uhum. Geralmente de plantão de quinta-feira à noite ou sexta de manhã a gente via uns, que era quando tinha as festas da Unicamp. Saudades, enfim. Realmente as causas mais comuns de coma são as causas de fora da cabeça. Mas vamos falar um pouquinho de uma lesão estrutural, por exemplo. Essa ressonância aqui que eu peguei lá da anatomopatologia da Unicamp. Estão vendo que tem uma lesãozinha sugestiva de AVC aqui, certo? Vamos supor que eu estou com um paciente lá no PS que chegou em coma e eu vejo essa ressonância. Vocês acham que esse AVC aqui pode ser a causa do coma dele? Acho que sim. Sim, beleza. Temos um voto que sim. Mais alguém acha que sim ou que não? Eu não acho que é coincidência, não. Tá bom. Então também acham que pode ser causa do coma. Beleza. Que essa parte aqui que eu mostrei do cérebro, onde ficam os núcleos da base. A maior parte da responsabilidade deles é por movimentação e coordenação dos movimentos.
Então, essa alteraçãozinha aqui, sozinha, não justifica o coma não, gente. É uma pegadinha. Por que que eu falo isso? É muito, 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 muito comum. Eu vou passar visita no pronto-socorro com os residentes, aí tem um paciente que tem uma alteração ou no núcleo da base, ou no cerebelo, e que chegou com coma ou com alteração no nível de consciência, e falam que acharam isso na tomo. Aí eu falo, beleza, gente, muito legal, mas vocês, não sei se todo mundo assistiu a aula do Grangeia sobre raciocínio clínico, ver um paciente com coma e alguma alteração na tomo pode causar um viés de ancoragem. Ah, o paciente tem AVC, então com certeza essa é a causa do coma. E nem sempre. Por quê? A parte que é responsável pela nossa consciência é o sistema reticular ativador ascendente. O pessoal do segundo ano vai ver na neuroanatomia, talvez um pouquinho mais para frente. É um conjunto de fibras que sobe pela ponte, pelo bulbo, pelo mesencéfalo, chega no diencéfalo e de lá ele espalha para todo o córtex. Então, para que eu tenha alguma lesão estrutural que esteja causando coma, ou eu tenho que ter uma lesão aqui no sistema reticular ativador ascendente, que é no nível da ponte do bulbo e do mesencéfalo, ou no diencéfalo. Uma lesão pitiquinha como essa daqui, que está nos núcleos da base, em si não causaria coma, tá bom, pessoal? Então, isso é uma segunda coisa que eu gostaria que vocês tentassem lembrar para dar aula. Terceira coisa. Primeiro, que coma não é uma doença sozinha, é uma manifestação comum a muitas doenças. Segundo, que as causas fora da cabeça, ou seja, do resto do corpo, são mais comuns do que doenças estruturais. E terceiro, que para uma lesão estrutural causar coma, tem que ser uma lesão muito caprichosa. Bulbo, ponte, mesencéfalo ou diencéfalo. Elô, então Oi. aquele AVC que pega uma parte extensa do córtex, deixa, por exemplo, aqueles sinais claros de paralisia, ele não poderia ser uma causa de coma, porque teria que ser mais baixo, mais caudal no encéfalo. Sim e não. Já chego lá. Por quê? Existe uma forma de outras lesões causarem coma, se for uma lesão neuronal biemisférica. Quando você me falou do AVC, vamos supor que é um AVC que pega a cerebral média inteira. Vai isquemiar parte do corpo, metade do cérebro praticamente. Essa isquemia per se geralmente não causa coma, mas vamos lembrar que quando as células entram em sofrimento por necrose, elas incham. E com esse edema celular, a gente pode ter aumento da pressão intracraniana. Primeiro ano, talvez lembre que o nosso crânio, ele tem aquelas suturas que fecham quando a gente é criancinha, certo? Então, para um adulto, o crânio é basicamente uma caixa dura fechada. Se a gente tiver qualquer processo que inche lá dentro, nosso crânio não consegue inchar para acomodar, certo? Porque é uma caixa de osso. Ele não consegue se deformar para conseguir acomodar esse volume extra. Então, se a gente tiver um aumento de volume dentro de uma caixa fechada, o que acontece com a pressão nessa caixa? Você eleva, né? Sim, pressão eleva. Agora, vamos supor que eu estou com uma mangueira querendo jogar água dentro dessa caixa fechada. Conforme a pressão aumenta, vai ser mais fácil ou mais difícil empurrar água para dentro dessa caixa fechada? A resistência fica cada vez maior, né? Perfeito. Então, a gente tem duas coisas acontecendo. Vai ser mais difícil de chegar sangue no cérebro, se o paciente tiver ou um sangramento, ou esse AVC grande, que está causando edema cerebral. E, ponto 2, as estruturas começam a ficar meio deformadas para ter que se acomodar. E, às vezes, quando a gente tem essa deformação das estruturas, a gente acaba fazendo o que a gente chama de herniação. Alguém já ouviu falar de herniação? De Uncus ou subfalcina? Isso que acontece quando a gente tem um aumento da pressão intracraniana, que é a hipertensão intracraniana, que pode ser causa de coma numa lesão localizada, certo? Então você está dizendo que se tiver, por exemplo, vamos supor, acontece uma queda, a pessoa sofre uma lesão, aí vai ter esse edema, essa demaciação do parênquima cerebral, e isso, por causar essa herniação, pode ser uma causa de coma também. Isso mesmo. Isso pode acontecer no caso de uma lesão isquêmica também.
Isso. Mas no caso da lesão, só para... Você falou certinho, Cristiano. A única diferença é que geralmente quando o paciente é vítima de trauma, queda, atropelamento e afins, geralmente não é o edema cerebral que causa a hipertensão intracraniana. É ou um hematoma epidural, ou um hematoma subdural, ou a própria HSA, hemorragia subaracnoide. Vocês devem ter ouvido falar da morte do MC Kevin, né? Que caiu do 5º andar. Tá bastante na mídia, né? Ele teve um sangramento intracraniano que foi a causa da morte dele. Eu vou explicar um pouquinho mais como que a gente diagnostica isso mais pra frente, tá bom? É como vocês estão muito espertos, vocês já estão prevendo a aula. Eu juro que não foi combinado com o Cristiano, tá bom, gente? É que ele foi muito sagaz mesmo. Além da questão do sangramento ou do edema cerebral, que pode causar uma lesão neuronal bilateral, alguém lembra de alguma outra causa que pode causar uma lesão ou disfunção neuronal bilateral? Acho que é sepse, então. Sepse, sim, pode causar por diversos motivos. Hipoglicemia. Hipoglicemia também. Hiponatremia, talvez? Sim, hiponatremia, distúrbios do sódio. Como a gente altera a permeabilidade da membrana do cérebro, o cérebro pode ou inchar ou murchar, por assim dizer. E isso pode alterar a função. Desmielinização? Oi? Aquela desmielinização pode causar coma? Pode causar. Então, será que você está... Vê só para ver se eu não tô... Se eu tô te entendendo errado, Anjo. Você está pensando na mielinólise pontina ou outra desmielinização? Nessa mesmo. Na mielinólise pontina? Ela pode causar coma sim. Geralmente, essa doença, para quem está entendendo o grego, mielinólise pontina é o nome de uma doença desmielinizante que acontece quando a gente tem um paciente com uma hiponatremia que a gente corrige muito rápido. Então, o que acontece? A célula ficou murchinha durante muito tempo, a gente resolve corrigir o sódio rapidão, a célula murcha de uma hora para outra, e a mielina que está em volta rompe. Isso pode causar, principalmente na ponte, isso realmente pode ser uma causa de coma. A Amanda perguntou se intoxicação pode causar. Choque, sim. A Ana Luísa. Sim. A Isabela Batistella, encefalite autoimune. Sim, pode causar também. E o Adilson foi esperto aqui, ele falou indução. Indução? Anestésica? Indução de coma, exato. É. Muito bem, pessoal, vocês falaram praticamente todas. Diminuição de oxigênio ou glicose no sangue pode causar uma disfunção neuronal bilateral, que pode causar coma. Intoxicações exógenas, indução anestésica, álcool, sedativos, podem todos causar coma. Metabólitos tóxicos, vou falar um pouquinho mais. Pode entrar no contexto da sepse, tá bom? Liberação de citocina. A sepse pode causar coma por diversos mecanismos. Choque, liberação de citocina, distúrbios hidroeletrolíticos. Outros metabólitos tóxicos que podem causar coma também. A ureia, em excesso. A amônia eu vou explicar um pouquinho mais para frente. Próprias citocinas inflamatórias. Encefalite hepática? Encefalopatia hepática pode causar também. Pode causar também. Produz amônia, né? Uhum. Bom, vamos lá. Elô, você já falou muita lenga-lenga, falou da anatomia do primeiro ano, falou dos núcleos da base, tudo saco cheio. Quero dar plantão no PS. C. A gente entendeu o trauma. O trauma não, beleza. Perdão. Entendeu o coma. Beleza, então. Está lá, salinha de emergência, pá. Aí chegou um paciente de 20 anos que caiu na frente do ambulatório do diabetes. E veio trazido por populares que deixaram ele e foram embora. E agora? Ele está desacordado ou está em coma? Vieram falando que estava desacordado, mas ele está em coma. Vocês estão chamando, ele nem tchum. Ó, a Amanda deu uma ideia aqui, dar oxigênio. É tipo, atenção básica. E o Pedro, dar glicose. Você não quer fazer um destro antes não, Pedro? Antes da glicose? Pode ser, quis dizer dar um açúcar, alguma coisa desse tipo para ele. Perfeito, gente. Hipoglicemia, vocês mesmos citaram que é uma causa de coma, é mais comum do que vocês imaginam. Se vocês forem esquecer tudo que eu falei na aula, guardem o que eu vou falar agora. Primeiro exame que a gente faz para um paciente com qualquer alteração neurológica é o destro. Ah, Elô, para coma? Sim. Para déficit motor com suspeita de AVC? Sim. Para convulsão? Oi, caso o Christian chegou. Para convulsão? Sim. Para alteração de comportamento, porque eu tô achando que o paciente está em surto psicótico? Sim. Primeiro exame complementar que a gente faz para qualquer paciente com qualquer alteração neurológica é o destro.
Certo, pessoal? Muito, muito, muito comum. Causa reversível de coma. O pessoal do SAMU, para os nossos futuros emergencistas, futuros samuzeiros, eles brincam que várias vezes eles já trombolizaram AVC com glicose, que chamaram porque estavam suspeitando de AVC ou preocupados que o familiar estivesse com AVC, faz o DESTA abaixo, faz a glicose e volta a mexer o membro que estava ruim. Parece bruxaria, mas não é hipoglicemia, tá bom? Certinho? Fizemos glicose para o nosso mocinho de 20 anos, ele acordou, falou que ele tinha vindo para consulta de jejum, mas acabou se confundindo, tomou insulina e por isso ele passou mal. Certo? Reverteu, foi para casa, show de bola, mais uma vida salva. Próximo caso. O paciente de 47 anos veio trazido pela esposa com a história de que ele estava sonolento há uns 3 dias e hoje não acordou. E agora ele está responsivo em coma numa maca lá no PS. Eu posso fazer uma pergunta? Pode. Eu tinha, assim, uma visão do coma, assim, como algo mais extenso, sabe? Porque nesse caso que você falou, por exemplo, ele caiu e tal, teve isso, foi levado para a emergência e deu a glicose, ele já acordou. Então, foi algo rápido. E mesmo assim é considerado um estado de coma, não é só, sei lá, um desmaio ou desacordado, assim. É isso que eu fiquei com dúvida. Acho que eu entendi agora a sua pergunta. Não tem uma duração mínima para a gente considerar coma, tá bom? Pode durar 5 minutos, pode durar 12 horas, pode durar uma semana. Então, não tem uma duração mínima para a gente chamar de coma ou não. Era essa a sua pergunta, Anjo? Consegui responder? Uhum. Era isso. A questão do desmaio, que geralmente a gente chama de desmaio, o nome médico em Medicaid é síncope. Mas se a gente considerar que é um desmaio, geralmente a pessoa tem que dar uma desmaiada e já acordar logo de cara do mesmo jeito que estava antes de desmaiar, entendeu? A gente chama de coma esse estado que o paciente não desperta, mas no pronto-socorro a gente raciocina como se fosse coma para todo paciente com qualquer alteração do nível de consciência, tá bom? Porque o raciocínio é muito semelhante. Entendi. Vamos para o nosso segundo pacientinho, então? 47 anos, estava sonolentinha há 3 dias, não acordou, e a esposa ficou preocupada e trouxe. Não dá pra gente conversar com ela ainda, porque ela foi estacionar o carro e estão levando para dentro. Alguém ouviu o doutor Cristiano, ficou preocupado, pôs para dentro, na sala de emergência, e quando botaram, o paciente chegou assim, com esses sinais. Vamos lá, pessoal, o que chama atenção nesse olho aqui? Tá bem ictérico, né? Sim, tá ictérico, né, que é o nome em Medicaid para amarelo. Isso aqui, eu fui ver só depois que eu já tinha montado a aula, provavelmente foi um colírio, tá, gente? Tem um tipo de colírio que deixa o olho amarelo. Mas quando o paciente está muito ictérico, a gente consegue ver no olho e na própria pele, que a pele fica amarela. E essa mão aqui desse paciente, que é empurrada para trás e fica abanando? Flapping? Isso, flapping. Flapping é o nome desse movimento de quando a gente levanta a mão e ao invés da mão cair em câmera lenta ou fica com esse movimento. Em inglês, se vocês forem ler, chama asterixis, mas é esse movimento. O que isso aqui, o que esse sintoma de flapping pode nos indicar? Encefalopatia hepática. Sim, a gente pode eventualmente ver na encefalopatia urêmica também, por aumento de ureia, mas é muito comum na encefalopatia hepática. E nessa, deixa eu só pausar, ai, errei. Vamos lá, e nessa foto aqui de cima, eu ia pausar o vídeo e passei o slide, foi mal. Nessa foto aqui de cima, o que chama atenção? A Ana Ascite. mandou aqui, ó, ascite. Sim, a gente chama de ascite porque a gente vê que o abdômen está bem distendido, apesar do paciente ser bem emagrecido, bem sarcopênico, quase não tem musculatura. Ascite é o que mais salta aos olhos no primeiro momento, mas quando a gente bate o olho, a gente vê que tem umas manchinhas vermelhas aqui, parece uma aranhinha. Alguém lembra o nome desse sinal? Isso é telangiectasia, né? Spiders. Isso. Telangiectasia é quando a gente tem, sabe aqueles vasinhos superficiais que a gente tem na pele? É quando a gente tem alguns, mas eles têm num formato específico, que lembra uma aranhinha. Bom, amigos, então a gente tem um paciente que chegou que tem esses achados no exame físico, a gente bateu o olho e que tem uma história de sonolência 3 dias e que hoje ficou rebaixado. Qual que é a nossa principal hipótese diagnóstica? Não a única, a principal. Foi o que eu falei, né? Ele tem uma cirrose, ou uma hepatite, algum acometimento hepático que está dando Sim. encefalopatia. Foi mal, Cristiana, é que eu queria ver se mais alguém É, lembrava. a Ana mandou hepatite. Ah, foi mal. É que eu não tô Eu tô Não tô lembrando enxergando. aqui. Não consigo ver o chat, foi mal, Ana. Hepatite é uma possibilidade, mas não é comum que uma hepatite aguda chegue com um paciente
tão sarcopênico assim, mas sim, hepatite fulminante é algo que a gente se preocupa quando a gente tem um paciente ictérico e sonolento, principalmente se ele não tem história prévia. Por que eu disse que esse é um dos diagnósticos que a gente tem que fazer? Porque a gente não pode fazer o viés de ancoragem, né? Que é ver um paciente cirrótico, sonolento e achar logo de cara quem você falou empatia hepática. O paciente, ele pode estar com sepsia, ele pode estar com hiponatremia, ele pode estar com hipoglicemia, tadinho do paciente. Então, a gente tem que sempre estar disposto a ir mudando de ideia e não pode, assim, ver uma hipótese, se apaixonar para ela e morrer abraçada com ela. Certo? A ideia aqui, gente, não é falar sobre o manejo da encefalopatia hepática. A ideia é, no paciente em coma, o exame físico é muito, muito, muito importante, porque o paciente não vai conseguir contar pra gente o que ele está sentindo, ou as informações não vão ser confiáveis, e nem sempre a gente vai ter um familiar próximo para nos dar dados da história. Próximo casinho, paciente de 67 anos veio trazido desacordado pelos familiares. Diferente desses outros pacientes que estavam, desse outro paciente estava sonolentinho, faz uns 3, esse daí foi encontrado desacordado. A filha entrou em casa e viu ele caído no chão. A gente pôs para dentro, ouvimos o doutor Cristiano, e a gente vai fazer o exame físico dele. Cristian chegou, gente. Diferente desse nosso outro paciente do último caso, ele não tá ictérico, não tá com ascite, não tá com telangiectasia. A gente fez o destro e tá normal. Por qual parte do exame físico vocês querem começar? Cardiovascular? Importante, sim, o exame cardiovascular. A ausculta cardíaca e a pulmonar tá normalzinha. Pressão tá boa. Perfusão periférica tá boa. Frequência cardíaca também. Não parece que um paciente está chocado. Respiratório? Respiratório. Ele tá com a ausculta simétrica presente. Frequência respiratória de 18, que tá normal. Saturando 99% em ar ambiente. Fazer aquela inspeção para encontrar algum sinal de trauma, talvez, assim, ver se não está com o olho roxo, se não tem uma marca da batalha, se não tem ali alguma coisa que possa acusar trauma. Perfeito, isso é sempre uma preocupação muito pertinente nossa, Cristiano, quando a gente está com um paciente que tem uma história mal contada, sabe? Sempre procurar sinal de trauma. Bom, aí ouvimos o conselho do Cristiano, fomos dar uma olhadinha no olho e a gente se deparou com isso. O que vocês acham dessa pupila do paciente? Pedro falou aqui, ó, midríase. Perfeito. Midríase é o nome mediquês para quando a pupila tá grande. Nessa foto em específico foi um paciente também que usou colírio. Mas se a gente tem um paciente com coma e com essa alteração pupilar, a gente fica desesperado em tentar excluir algumas possíveis causas de coma. Intoxicação por alguma droga? Intoxicação é pertinente, sim, como causa de coma. Algumas drogas, principalmente simpatomiméticas, podem causar dilatação pupilar, mas alguém falou de herniação. Essa é o nosso maior desespero de tentar excluir. Só para comparação, aqui eu botei um GIF de uma pupila normal, que tem um diâmetro ok e que reage à luz. E quando você estimulou o paciente com estímulo doloroso, ele fez essa postura. O Jean-Luca perguntou se anfetamina poderia causar isso. Anfetamina pode causar midríase, sim. Não é tão comum que ela cause coma. Geralmente o paciente fica mais agitado, mais bem sudoreico, agitadão. Mas, eventualmente, a gente já viu pacientes que tiveram... Já vou falar já para não dar spoiler desse caso. Secundário à anfetamina. Não poderia ter algum trauma associado? Porque descerebração, se não me engano, pode estar associada, não? Sim, essa postura chama descerebração. Pode estar associada a trauma, mas pode estar associada também, eu vou mostrar a imagem mais à frente, a qualquer lesão com intracraniana estrutural, bilateral. Pode ser AVC, pode ser um paciente que teve, por exemplo, uma parada cardíaca prolongada e que ficou com suprimento de oxigênio para o cérebro muito ruim durante muito tempo. Então, é um sinal de uma lesão grave. Pode ser um trauma, sim. Você está certíssimo, Cristiano. Tem que investigar, sim. Não foi a ideia deste caso clínico a gente discutir TCE, mas, sim, esse exame, parte do exame pupilar e do reflexador também são muito pertinentes no paciente que eu estou suspeitando que tenha sido vítima de trauma. A gente tem o viés de não fuçar trauma, mas é muito importante na emergência, saindo um pouquinho pela tangente, especialmente idosos, gestantes e crianças, a gente investigar trauma. Essas três populações são mais vulneráveis.
Então, sempre, sempre desconfiar. Mas, nesses pacientes com histórias meio mal contadas, em que tem contradição familiar, sim, sempre, sempre, sempre investigar trauma. Trauma Eu oculto. pensei isso, porque ele é velhinho, né? 67 anos. Bom, pessoal, o que eu quis ilustrar com esse caso? Quando a gente tem um paciente com coma, além da glicemia, além de ver outros sinais de exame físico que nos falem a favor, se tem alguma outra doença clínica, sempre, sempre, sempre olhar pupila. Porque as pupilas nos dão muitas dicas de lesões estruturais. Eu não quero aqui na aula que vocês decorem que as pupilas pequenas e reativas são lesão do diencéfalo, que as pupilas grandes e fixas estão do tecto mesencefálico. O que eu quero olhem as pupilas dos pacientes em coma. Sempre, 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 sempre. Depois do destro, parte cardiovascular, parte respiratória é importantíssima, mas sempre, 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 sempre olhem as pupilas, porque elas vão nos dar a dica se a lesão é estrutural ou não. Esse daqui só para diferenciar a postura de decorticação e descerebração. Decorticação, quando a gente faz algum estímulo doloroso, o paciente flete os braços, e a descerebração, quando a gente faz, ele estende. A descerebração, em geral, na medicina nem nunca, nem sempre, tá bom? A descerebração, em geral, fala a favor de ser uma lesão mais baixa, mais grave, com mais dificuldade de ser reversível. Em geral, porque eu já vi 2 pacientes que acordaram e falaram depois que descerebraram na minha cara. Mas, em geral, tende a ser mais grave do que a decorticação. Mas ambas são gravíssimas. Olha como é baixa a lesão. Terceiro teste que a gente pode fazer, afinal, o próprio Jean cantou a bola de que intoxicação por anfetamina poderia dar midríase, e alguém que eu não vou lembrar o nome, falou de intoxicação exógena dando alteração pupilar. A gente pode fazer uma outra prova, que é o reflexo vestibulocular. A gente está com o paciente deitadinho, pede não, porque ele está em coma, mas abre o olho do paciente e vira o pescoço meio rápido. A nossa resposta vestibular normal é que o olho continue olhando para cima. Se o olho vira junto com a pessoa, isso é um sinal de que ela fala a favor de lesão estrutural, principalmente ponte, bulbo ou mesencéfalo. Mas aí o Cristiano vai ficar revoltado e falou, caramba, Elo, o homem foi achado desacordado. Será que ele não tem trauma? Vou ficar sacudindo a cervical do homem em trauma? Não posso. E o Cristiano tá certo. Realmente, se a gente tem suspeita de trauma cervical, a gente não pode fazer essa prova, porque eu posso piorar a lesão cervical. Nesses casos, a gente pode fazer uma prova, o que a gente chama de prova calórica. A gente pega uma seringa, pode ser com soro quente ou gelado. Essa imagem que eu trouxe aqui é da prova calórica feita com soro quente. Primeiro a gente faz a otoscopia para ver se o tímpano está íntegro, porque se não tiver eu vou jogar água quente lá no meio do ouvido médio do paciente, não queremos água no ouvido médio do paciente. Se eu jogo água quente, a resposta normal é que o paciente tenha nistagmo, olhando com a fase lenta para o lado em que eu joguei água quente. Nessa imagem aqui do meio, não sei se está muito claro, mas um dos olhos do paciente virou e o outro não. E nessa terceira aqui, nenhum dos olhos mexeu. Essas três manobras que eu falei, reação pupilar, o reflexo vestibulocular e a prova calórica, são provas que nos ajudam num paciente que está com uma história meio esquisita, que a gente não tem muitos dados de história, a tirar dúvida se ele tem uma lesão estrutural ou não. Porque a nossa preocupação é lesão estrutural com herniação, se a gente não correr para o centro cirúrgico e abordar, o paciente morre. Morre e não tem o que a gente fazer. Então, a gente, excluindo hipoglicemia, a gente tem que correr muito atrás de tentar excluir essa causa. Nesse teste calórico aí, você tem tanto a resposta assimétrica quanto a ausência de resposta. O que cada um quer dizer mesmo? A ausência de resposta geral, geralmente fala a favor de um caso mais grave, que é uma lesão mais disseminada. Mas num paciente em coma, qualquer uma das 2 alterações de resposta me fala a favor de ser uma lesão estrutural. Ah, tá. Então você não vai bater o martelo para cada uma das 2. Qualquer uma das 2, você vai desconfiar de lesão estrutural. Sim, a gente vai desconfiar, a gente vai pedir a tomo e a gente vai virar uma arara em cima da radiologia para fazer a tomo logo. E a punção licórica é feita ou não? Tá pensando em infecção? É uma possibilidade, sim, num paciente com coma, mas nesse caso desse senhor que chegou agora, que foi o nosso senhor que foi encontrado caindo em casa, com as pupilas daquele jeito, que descerebrou. Vocês querem colher um líquor, sim ou não? E se sim, agora ou espera? A Ana Luísa perguntou se não é um procedimento demorado para fazer agora. Que punção licórica, se fosse hérnia tonsilar, aí poderia piorar a herniação, né? Exatamente. Vamos lembrar da nossa caixa com a nossa mangueira?
Se a nossa caixa está com um líquido cheio de pressão, mas que não desceu ainda para a mangueira, eu for com uma agulha na mangueira e puxar um pouquinho do líquido, o que vai acontecer com o líquido que está dentro dessa caixa? Vai escorrer para dentro da mangueira, certo? Estava lá quietinho com a pressão da mangueira, sem escorrer. Se eu for com uma agulha e puxar um pouquinho de líquido, o líquido vai escorrer. Com o nosso sistema nervoso central, o raciocínio é parecido. Se o nosso paciente tiver hipertensão intracraniana com uma lesão com efeito de massa, eu posso herniar um paciente. Eu já peguei um caso de um mocinho de 19 anos, que chegou estava com um abscesso cerebral em, não lembro que cidade, daqui do interior. Suspeitaram de meningite. O médico quis escolher o líquor, só que ele não se atentou que na tomo, o radiologista laudou que não tinha desvio de linha métrica e que não tinha efeito de massa, mas tinha. O menino entrou em coma e a gente teve que entubar por causa disso. Então, Branda, a dúvida do líquor é pertinente, mas em geral, se eu estou suspeitando de um paciente com meningite ou abscesso, ele tem alteração de nível de consciência ou déficit neurológico, ou é imunossuprimir, a gente espera uma tomografia antes para a gente certificar que ele não está com hipertensão intracraniana ou efeito de massa. Mas aí depois, se a tomo estiver normal, tá corretíssimo, tem que fazer o líquor, tá sim, bom? Sim. Porque pode ser uma meningite basilar, pode ser uma HSA, tem várias causas de coma que o líquor vai ajudar. Por isso que eu perguntei, vocês querem colher o líquor agora? Querem colher o líquor sim ou não? E se sim, agora ou depois? Nesse caso do paciente, o que eu queria mostrar para vocês era um AVCH grande com efeito de massa e hidrocefalia causando coma. Mas se fosse um paciente que não tinha esse achado, que tem uma tomografia normal, a Branda está certíssima. A gente tem que funcionar o líquor, sim. Mas, nesse caso, a gente tem que ter um exame de imagem antes. Você falou, né, da responsividade das pupilas, né? Eu espero que eu tenha falado. É porque eu tava com isso na cabeça, assim, de que no momento que você abre os olhos do paciente, você já manda a lanterninha para ver se tem o reflexo, como é que chama? É consensual, né? E o fotomotor, né, é quando o olho que você olhou fechou, e o consensual é quando o outro fecha junto. A gente já manda a lanterninha, mas uma dica que eu dou, porque eu já quase morri do coração várias vezes, é quando você for abrir a pálpebra do paciente, bota um dedinho aqui em cima, porque geralmente o nosso ambiente de TI, de PS, é muito iluminado. Então, várias vezes eu já abri, joguei a lanterna e falei, ih, rapaz, não tá reagindo, ferrou, fudeu. Mas aí, na verdade, era porque a luz estava muito forte. Aí, quando você põe o dedo aqui em cima, fica um pouquinho mais escuro e na hora que você abre, você consegue ver a resposta pupilar melhor, tá bom, gente? Heloísa, tem uma pergunta da Ana. Ela perguntou assim, uma alteração tão grande assim, acontece de repente ou é um processo gradual? Já vimos vários casos de repente, viu? Inclusive, uma coisa que eu queria comentar é se a família traz a história que o paciente estava trocando e de repente caiu em coma, a gente fica mais suspeitando de lesão estrutural. Por exemplo, se Deus me livre, cadê a madeira? Eu tô conversando com você, de repente eu caio dura, em coma, o Cris tem que voar comigo pro PS, porque provavelmente eu tive algum evento catastrófico dentro da minha cabeça. Deus me livre, tomara que nunca aconteça. Mas sim, pode acontecer de repente. Pessoal que está na neuroanato, vem nessa tomografia, vocês acham que esse sangramento é por qual motivo? Tá, só para comentário, essa imagem é uma imagem clássica de um AVCH por hipertensão, porque ocorre por rompimento dos aneurismas de Charcot-Bouchard, que fica nos núcleos da base, tá vendo? Então isso aqui é um sangramento agudo. Esse caso aqui provavelmente foi um paciente que evoluiu rapidamente para sangramento em AVCH, porque você vê aqui que não está muito bom para ver. Mas essas alterações de contraste mostram que você tem sangramento ativo, que o pessoal da Neurocir chama sinais de redemoinho. Ele faz alterações de contraste. É um território clássico de AVC por hipertensão, por aumento de pressão. Então, o cara com AVCH para uma hipertensão controlada, às vezes faz um exercício maior e faz rompimento desses aneurismas de Charcot-Bouchard, faz sangramento de principalmente cerebral média, né, e pega núcleos da base. Primeiro ao quarto ano, não se apavorem, tá bom? Vocês vão aprender sobre isso. Calma, tá tudo bem. Esse sangramento não é suficiente para ter modificação cardiovascular? Vamos por partes. Lembra que a gente estava explicando que o crânio é uma caixa fechada de osso? Geralmente, o crânio não consegue se acomodar com grandes quantidades de sangue. Um sangramento de 50 ml, que é um copinho de café, certo? Já é o bastante para causar esse estrago neurológico todo. Só que para hemodinâmica, 50 ml não é nada. Então, volumes pequenos de sangramento intracraniano causam repercussão
repercussão neurológica muito, 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 muito antes de causar repercussão hemodinâmica. Se você tiver alguma alteração hemodinâmica, não é por perda de volume, não é um volume bastante para você perder. Aí, nesse caso, tem que pensar num choque neurogênico por desautonomia. Mas isso é algo um pouco mais avançado. Ou num paciente vítima de trauma, que eu já saquei que o Cristiano gosta bastante de trauma, ficar bolado que o paciente não tem alguma outra alteração que está causando o choque. Pneumotórax hipertensivo, tamponamento, fratura exposta, lesão de artéria que está sanguinando. Se o paciente está sangrando na cabeça, está chocado, desconfie que ele tem outro mecanismo de choque. Não é hipovolêmico. Último caso. Paciente de 49 anos, foi diagnosticado com Covid, tem o SWAB positivo, veio trazido com piora da falta de ar há 3 dias e está sonolento. Hoje a esposa ficou mais preocupada que ele está mais sonolento. A gente viu que ele não estava legal, botamos ele para dentro e quando ele entra, a gente olha para ele está assim. Amigos do 3º ano, como que chama esse sinal aqui na mão do paciente? Alguém? Macrocianose. Isso, perfeito. Cianose, tá bom? Para o 1º e 2º ano, cianose é o nome Medicaid para quando os dedos, ou a mão inteira, dependendo da gravidade, ou o lábio tá roxo ou azul. E quem se arrisca a me explicar por que um paciente pode ficar cianótico? Falta de oxigênio? Perfeito, muito bom. E o videozinho da esquerda? O vídeo foi feito num paciente bem mais jovem do que a faixa etária que eu coloquei, mas eu quis colocar esse GIF para ilustrar algumas coisas. Alguma coisa chama atenção na respiração dele? Tem a retração de fúrcula. Sim. Uso da musculatura acessória. Né? Sim. Retração de fúrcula que o Cristiano falou, é que quando a gente olha aqui a fúrcula external, a gente vê que ela afunda quando o paciente está respirando. Isso não é um achado comum, não é um achado presente em pacientes que estão tranquilos respirando bem. O uso de musculatura acessória, a gente vê que o ombro está elevando quando ele respira, e quando a gente vai ver aqui entre uma costela e outra, a gente vê que afunda entre a costela. Isso chama retração intercostal, também é um sinal de esforço respiratório. O Christian quer apontar alguma coisa, Cazu? Apontando também, uma respiração de padrão mais abdominal, né? Que não é normal no paciente fora da faixa etária pediátrica. E aí, pessoal, por que vocês acham que esse paciente está em coma? Tá com Hipoxia respiratória. Perfeito. Eu falei bastante da hipoglicemia, falei do exame físico, gente, mas outra coisa que eu gostaria que vocês lembrassem é que o coma, ele pode ser manifestação de choque, como vocês mesmos disseram, e insuficiência respiratória. Nesse caso, não que tratar o coma não seja importante, mas garantir a respiração adequada do paciente é prioridade, porque se eu ficar fosforilando nas vias aferentes e eferentes, esse paciente vai morrer de hipoxemia. Então, eu falei brincando no começo que a ausculta cardiopulmonar é importante sim, o destro é importante, mas primeiro a gente tem que ver se o nosso paciente não está com alguma outra condição que possa levá-lo a óbito rapidamente. Numa situação que nem essa, que teve uma instalação gradual, né? Não foi crítico, assim, né, de uma vez. A gente ainda assim levaria aquela sua regra em conta, faria a glicemia do paciente? Nesse caso específico, eu faria o contrário. Primeiro, eu entubaria primeiro esse paciente, porque ele está dando muitos sinais de fadiga respiratória. Então, quem assistiu Os Incríveis 2 vai lembrar que tem uma cena, que eu vou tentar não dar spoilers, mas que o vilão tá lutando contra a mulher elástica no avião, e o vilão bota uma máscara de oxigênio nele mesmo e voa para cima na atmosfera. E a mulher elástica começa a ficar meio zureta. Ela ficou confusa porque ela começou a ficar hipoxêmica. Então, Christian, é verdade. Você puxou... Eu tô pensando nessa analogia desde que me chamaram para essa aula. Entendi. Por quê? Que é a mensagem que eu quero dar. A mulher elástica já estava totalmente zureta, com uma leve hipoxemia. Depois ela começou a querer desmaiar. O que eu quero falar para vocês? Se meu paciente está em coma por insuficiência respiratória, ele está gravíssimo. Ele é um paciente que, se eu não fizer nada, pode evoluir a óbito em poucos minutos. Então, nesse paciente específico, a gente burla um pouco a regra do destro e das pupilas. Primeiro a gente entuba para garantir a respiração dele. Depois, a gente vai para o resto. E o destro é rapidinho também, dá pra fazer as duas A nossa coisas. enfermagem da Unicamp é tão esperta, ele já está uma testando o tubo, uma aspirando o etomidato e a terceira está fazendo o destro.
Então, na Unicamp, a gente não precisa se preocupar com isso, que a gente é privilegiado no PS com uma equipe de enfermagem muito boa. Mas, se você ainda em algum outro plantão, a prioridade aqui é entubar esse paciente, tá bom? Então, nesse caso, a gente burla a minha regrinha dessa, tá bom? Mas é porque o paciente... Porque ele tem sinais muito exuberantes de que é uma hipoxemia, né? Então, você já pode pular essa etapa e deixar ela para depois da prioridade, que é garantir a oferta de oxigênio. Perfeito. E o mesmo raciocínio se aplica ao choque. Tanto que lá aquele primeiro caso do mocinho que tropicou ficou desacordado na frente do ambulatório de diabetes, eu falei que a pressão estava boa, os batimentos cardíacos estavam bons, a oxigenação estava tranquila, ele estava respirando tranquilo. Então, a parte do manejo da insuficiência respiratória e do choque ficou um pouquinho de escanteio por causa disso. No caso daqueles outros 2 casos, também eram pacientes que estavam estáveis. Mas se eu estou de frente de um paciente chocado ou para um paciente em insuficiência respiratória, a prioridade é o manejo dessas 2 condições. Podem matar rapidamente. Isso. Conforme vocês vão sendo mais experientes, vocês conseguem manejar tudo ao mesmo tempo, né? Porque, por exemplo, o paciente vai precisar de uma veia, na hora de pegar a veia já usa o sangue para colher o destro. Então, não é que você vai esquecer, mas acho que a mensagem é que a sua prioridade é resolver as coisas que são urgentes. Não que você não vai deixar de fazer, você pode até fazer junto, mas ali para de ser sua prioridade e vira uma coisa adjuvante. Se eu ver esse paciente aí, tem insuficiência respiratória, um paciente chocado e tiver hipoglicemia, beleza, vou corrigir a hipoglicemia. Mas, ao mesmo tempo, já estou pensando na produção de VR e produção no choque, porque a hipoglicemia per si não explicaria todo esse padrão. Perfeito. A hipoglicemia pode causar alteração neurológica, mas não causaria cianose nem causaria esse padrão respiratório. Gente, a ideia não foi confundir vocês, tá bom? Mas é porque vira e mexe uma situação que eu me deparo. O paciente chegou em coma e aí o pessoal fica muito preocupado com tomografar, porque ele estava em coma, mas o paciente está com insuficiência renal, não está urinando, só com a PA 5,3, está roxo, e as pessoas estão preocupadas com o coma. Não que o coma não seja importante, mas primeiro a gente tem que garantir, a gente tem que primeiro reverter as situações que podem matar meu paciente mais rápido. Em geral, sala de emergência, choque e insuficiência respiratória. Beleza, então, pessoal? Estamos chegando no fim da aula. Aqui eu coloquei lições finais, mas assim, essas são as coisas que, se vocês fossem esquecer tudo o que eu falei, eu gostaria que vocês lembrassem. O coma é um diagnóstico sindrômico, ou seja, ele não é uma doença, ele é uma manifestação de 1 milhão de doenças. As causas mais comuns são os distúrbios tóxico-metabólicos, toxinas endógenas, sepse, intoxicação. Sempre medir a glicemia do meu paciente que está com coma ou com alteração do nível de consciência um pouco mais sonolento, até o mesmo paciente agitado ou convulsionando ou com suspeita de AVC. Se a gente está preocupado com uma causa estrutural, examinar pupilas, motilidade ocular, a resposta à dor. E a última mensagem que acabou faltando aí é: veja se além do coma, o meu paciente não está com uma outra doença que pode levá-lo a óbito rapidamente. Era isso que eu tinha a falar para vocês, pessoal. Queria agradecer muito a atenção. Foi demais dar aula para vocês. Gostei da participação. Foi muito legal. Agora que ela acabou, eu queria perguntar como que vocês fazem para fazer o diagnóstico diferencial com morte encefálica? Tipo, quanto tempo vocês esperam do coma evoluir para diagnóstico de morte encefálica ou não? O diagnóstico de morte encefálica... Ai, gente, obrigada. Tô feliz com os elogios. O diagnóstico de morte encefálica tem alguns pré-requisitos, viu, Dinho? Primeiro de tudo, o meu paciente, a gente tem que ter alguma causa, alguma lesão catastrófica de sistema nervoso central que eu vi num exame de imagem, ou seja, ou um AVC igual aquele que eu mostrei na aula, ou sinais de encefalopatia hipóxico-isquêmica, que é aquela alteração, lembra que eu comentei, que quando o paciente tem uma parada cardíaca prolongada, que pode causar lesão bilateral, o paciente tem que ter alguma lesão vista numa tomografia. Ponto 2, o paciente, se for um adulto, tem que estar há pelo menos 6 horas em observação no nosso serviço, se for trauma, pelo menos 12 ou 24, Cris? São 6 horas, 6 horas no TCE, por lesão hipóxico-isquêmica, 24 horas no serviço. O paciente tem que estar sem nenhuma droga depressora do sistema nervoso central, ou seja, tem que estar sem midazolam, sem fentanil, sem... Álcool a gente não vai dar no PS, né? Mas não pode estar usando nenhuma droga que possa rebaixar o nível de consciência.
ele não pode ter nenhum exame laboratorial alterado que possa causar nível de consciência. Então, por exemplo, ele não pode estar com a ureia muito alta, não pode estar com o sódio muito alterado. Uma coisa importante que eu esqueci de falar da aula, hipotermia pode causar coma. Então, o meu paciente, ele tem que estar normotérmico, ou seja, temperatura normal, febre não tem problema, mas ele não pode estar hipotérmico, o paciente não pode estar hipotenso, e não pode estar com uma taquicardia muito grande, nem com uma bradicardia importante. Tem que estar saturando bem e tem que estar com a PA boa. Resumindo, a gente tem que ter conhecidamente uma lesão estrutural dentro da cabeça que causa esse coma. Essa lesão tem que ser irreversível, não pode ser candidata nenhuma, porque senão você tenta salvar a vida da pessoa. Não pode ser reversível essa lesão. Eu tenho que ter tirado todos os fatores confundidores. Importante, além de tirar a sedação, em geral, o pessoal da OPO fala para a gente esperar umas 6 meias-vidas da droga que a gente usou. 3, Christian? Pode falar. São 3 não precisa ficar fazendo cola, não. 3 meia-vidas da droga que a gente usou. O tempo varia de droga para droga. Mida e Fenta, que são as sedações mais usadas, geralmente são 12 horas sem. Agora, por exemplo, se você está num lugar que usou fenobarbital, a gente tem que esperar uma semana, porque a meia-vida é bem mais longa. Então, resumindo, Dinho, a gente tem que saber que o paciente tem uma lesão estrutural grave, a gente tem que ter descartado todas as outras possíveis causas de coma, todas, e o paciente tem que ter uma observação com a gente pelo menos 6 horas, se for um TCE, pelo menos 24 horas se for uma lesão hipóxico-isquêmica. Isso é até importante deixar isso bem claro. Cris tá aparecendo, foi mal. A morte cefálica é um tipo de coma. E quando a gente avalia coma na emergência, a gente não tá... Acho que a Elô deve ter comentado isso comigo da aula, peço desculpa se ela já falou. Mas só um lembrete, né? O coma a gente não é só quando ele tem uma ausência de resposta motora a qualquer estímulo auditivo ou doloroso externo. Na emergência a gente considera o coma como um dos diferentes no rebaixamento de consciência. Então o coma para nós, ele é uma manifestação final pela gravidade, a gente olha para qualquer nível de sonolência, um rebaixamento de nível de consciência. Então tudo que a Elô falou para vocês, eles vão se manifestar às vezes como um rebaixamento, cuja via final é chegar em coma. Bom, então a morte cefálica é um dos tipos de coma. O que eu coloquei lá, aquela definição do paciente que não desperta, é a definição de dicionário, por assim dizer. Mas eu comentei brevemente, eu queria reforçar que qualquer alteração de nível de consciência no PS, a gente raciocina como coma. Eu sei que o assunto é extenso, mas eu queria entender, assim, de uma forma rápida. Como que a sepse causa o coma? Se é por edema intracelular? Como que é? Você fez uma pergunta que até hoje a ciência está tentando responder. Tem vários mecanismos pelos quais a sepse pode causar coma. Um é o próprio choque séptico, quando você tem hipoperfusão. Ai, desculpa, Cris, eu tô te cortando. Aula sua. A gente pode ter, mas você quer falar também? A gente pode ter o próprio choque séptico, a pressão baixa, não chega sangue suficiente no cérebro. O paciente pode ficar hipoxêmico por SARA ou por alguma outra alteração e não chega oxigênio. O paciente pode ter distúrbios hidroeletrolíticos, pode ter insuficiência renal, mas vira e mexe a gente vê alguns pacientes que não estão tão hipotensos, não estão com o tempo de enchimento capilar tão alargado, estão fazendo xixi e que estão em coma ou com alteração do nível de consciência pela sepse. Tem algumas teorias se não são as próprias citocinas inflamatórias circulantes que causam essa alteração do sistema nervoso central, ou se não tem algum outro neuromediador associado, mas você me fez uma pergunta que até hoje a ciência está tentando responder. Uma das possibilidades, eu fiz um optativo de neuromonitorização não intensiva, e você pode ter alterações nos pacientes sépticos da vasorreatividade cerebral. Então o cérebro ele tem muitos mecanismos para manter o fluxo constante cerebral. Qualquer alterações de hipofluxo ou hiperfluxo vão dar alterações de consciência, entre elas o coma. Alguns estudos mostraram em ratinhos que quando está séptico, ele tem uma perda dessa capacidade de vasorreatividade. Então o paciente séptico ele tem uma tendência a ser menos vasorreativo. Então essas alterações de pressóricos que ele vai ter, pela própria doença, elas vão ter menos compensação cerebral, levando a mais rebaixamento e mais sonolência. Então é uma das hipóteses, mas existem várias hipóteses de dano neuronal, de citocinas inflamatórias, e essa da perda da vasorreatividade cerebral é uma delas. Fora o próprio choque em si, que geralmente é a principal causa, viu? Geralmente, principalmente, vai ser por hipofluxo, por falta de PA.
Mas como a gente comentou, tem casos que a gente vê que o paciente não está tão aprofundido e está em coma mesmo assim. Então, Branda, você me fez uma perguntinha difícil. Infelizmente, eu não vou ter uma resposta satisfatória para ela neste momento. Se o paciente chega no hospital por uma intoxicação, por exemplo, por antidepressivo, algum remédio para dormir, o paciente tentou suicídio, tem que entubar o paciente porque ele pode entrar em depressão respiratória. Mas como que você tenta acordar ele depois? Você tenta esperar a droga sair do corpo, mas você precisa drogar a pessoa para entubar ela. A questão da intubação, a gente vê muito no trauma, Glasgow 8, no trauma intuba. Porque o que acontece? A escala de Glasgow, que é uma escala que a gente usa para nível de consciência, ela tem um valor prognóstico bom no trauma, no TCE. Geralmente os pacientes que estão com Glasgow abaixo de 8 são pacientes que já têm um prognóstico um pouco pior, são pacientes que a gente indica intubar mais precocemente, mas nas emergências clínicas, por assim dizer, essa questão do nível de consciência é um pouco mais, é uma área mais cinzenta, sabe? A gente, em geral, considera intubar o paciente que não está conseguindo proteger via aérea. Tá, Elo, mas você respondeu minha pergunta sem me responder. Como que eu sei se meu paciente está protegendo a via aérea? A gente observa alguns sinais clínicos. Um deles é a capacidade do paciente de deglutir secreção. Então, por exemplo, eu estou vendo que meu paciente está engolindo saliva, tranquilo. A respiração não está ruidosa, é um paciente que, pelo coma, dá para eu esperar. Eu não preciso intubar naquele momento. Dá para eu ser um pouco mais conservador e observar. Porque é justamente isso, é uma sinuca de bico que vira e mexe a gente tem no PS. Eu estou com um paciente em coma, que foi por uma intoxicação exógena, que eu vou intubar para proteger via aérea, mas eu vou fazer um depressor do sistema nervoso central para intubar. E depois eu vou ter que desligar. Posso te responder um pouquinho dessa coisa? O Christian foi do Ciatox há muito tempo, ele ama toxicologia. Não, eu já tive alguns casos desses também. Bom, primeiro ponto é em avaliar se o seu paciente precisa mesmo ser intubado, ou se melhorando o decúbito, melhorando a posição da cabeça, ela está realmente tendo risco de broncoaspiração. Se sim, e você tem uma medicação que atingiu uma dose tóxica, que a meia-vida vai ser mais prolongada, né, quando você tem uma intoxicação, que geralmente usa álcool junto, usa outros benzodiazepínicos, usa outros antidepressivos, que tem uma meia-vida muito extensa. Então, se ele tem esse rebaixamento, não está protegendo via aérea, e você prevê que ele vai ser um coma não rapidamente reversível, de fato, você precisa intubar. Aí, para a realização do procedimento da intubação, você vai fazer um sedativo de dose curta. Ou, às vezes, você vai avaliar se vai precisar realmente ser feito esse sedativo, ou se vai precisar feito um bloqueio neuromuscular. Mas você não precisa, de fato, manter uma sedação EV contínua em bomba, porque você quer ver qual que vai ser a resposta neurológica do paciente, que ele vai acordar, concorda? Então, não quer dizer que você intuba um paciente, eu preciso ligar a sedação. Isso até é um conceito que vocês têm que ter. Não é todo paciente que eu intubo que eu vou precisar manter em RAS-5, sedado, dormindo completamente. Existem indicações muito específicas para isso. Existem pacientes que a gente vai precisar acordar, vai precisar fazer um despertar diário, ver como que é a resposta neurológica. Então, a resposta para esse tipo de paciente, caso um dia você se depare, você protege a via aérea dela, se tiver indicação, então não consegue lidar com as próprias secreções. Para isso, faça uma sequência rápida. Nesse caso, você vai fazer um sedativo, geralmente a gente usa 1/3 da dose, e bloqueador neuromuscular. Mas aí você não vai ligar a bomba de sedação, a não ser que você ache que tem uma causa estrutural, para fazer tomografia e tudo mais. Se você achar que é só pela intoxicação, você não precisa ligar um sedativo em bomba. Você às vezes deixa só uma analgesia, dose bem baixinha, para ele não sentir dor, desconforto, e você vai avaliar a resposta neurológica. O paciente vai começar a despertar, e você vai lá, às vezes faz uma dose de analgesia só para ele não ficar desconfortável com o tubo. E aí quando ele tiver um neurológico acordado, você vai ver que passou o efeito da droga, ver se ele tem capacidade de ser extubado. Mas não quer dizer que com intubo eu preciso manter sedado RAS-5. Isso é um conceito que tem mudado bastante. Hoje em dia a gente tem indicações muito precisas para manter um paciente completamente sedado na intubação. Tem pacientes em UTIs lá fora, e algumas na nossa UTI também você vai ver, que está entubado e está completamente acordado. Eu queria agradecer muito por me prestigiarem até as quase 8h30 da noite de uma terça-feira. Foi um prazer imenso. Queria muito agradecer a participação de todo mundo. Foi muito gostoso, muito legal da aula. Vocês estão de parabéns pela participação e pelo engajamento. Foi maravilhoso. Ligantes, Tinho, Cris, sou todo ouvido. Eu sou facinha de dar aula. É só me avisar com antecedência que eu programo.